Torcedor do São Paulo, bora acompanhar aqui as últimas informações do Tricolor para esse jogo de logo mais contra o Atlético Paranaense. Provável escalação, as últimas informações do Tricolor. Deixar os créditos aqui na descrição, ESPN, também é o canal oficial do Jogo Aberto. E um trecho do Arnaldo e do Tironi falando sobre a partida. Todos os links aqui na descrição. Deixa o like, aproveita também, já deixa seu palpite nos comentários. Bora pro vídeo, galera. São Paulo, que joga fora de casa contra o Atlético Paranaense e tem desfalques, Dedê. Jogo bom de se acompanhar também. Jogo bom. O Luciano não joga, hein? Não, Luciano não. Dudu, você trouxe alegria pro São Paulo de novo, Dudu. Obrigado. O astral tricolor na chegada a Curitiba não poderia ser melhor. 2 vitórias seguidas contra Criciúma e Bahia levaram a equipe de volta ao G6. E o sorriso de cada torcedor que recepcionou a delegação no hotel deixa claro que eles esperam coisa grande no brasileiro. Nestas 2 vitórias seguidas, o São Paulo entrou em campo com a mesma escalação e com uma mudança significativa no ataque, que depois de algum tempo voltou a contar com Ferreirinha como titular. Vai depender muito do jogo, quem o professor vai utilizar, mas quando ele utiliza aí, é para isso mesmo, para ir para cima, para ir para 1-1. E graças a Deus que os últimos 2 jogos aí, como eu disse, a gente saiu com a vitória e eu pude corresponder. Só que logo mais, contra o Atlético Paranaense em Curitiba, Luiz Ubeldia será forçado a alterar o time. Luciano, artilheiro tricolor na temporada com 11 gols, está suspenso. Será o segundo jogo do brasileiro em 13 rodadas que o camisa 10 vai perder por conta disso. O treinador, que ironicamente volta ao banco de reservas depois de ficar de fora contra o Bahia por ter recebido 3 amarelos, deve escalar Wellington Rato ou Rodrigo Nestor. Michel Araújo, que também poderia ser opção, está com estiramento no ligamento colateral do joelho esquerdo e não viajou para o Paraná. Sempre que a gente joga lá, a gente vem tendo, encontra bastante dificuldade, né? Mas acho que nos últimos jogos, na casa do Atlético, a gente vem fazendo boas partidas e conseguindo bons resultados. Então a gente espera que amanhã não seja diferente, mas espera que a gente consiga chegar lá e fazer um grande jogo e, se possível, sair com os 3 pontos, que é o nosso objetivo. O Furacão vem de uma intensa maratona pós-data FIFA de 6 jogos em 17 dias. E assim como aconteceu com o São Paulo em rodadas anteriores, tem apresentado variações na escalação para que jogadores sejam preservados. Caso do atacante Mastriani, que não entrou em campo domingo passado no triunfo sobre o Vitória em Salvador, mas deve retornar logo mais. Mesma situação dos volantes Eric e Fernandinho e do zagueiro Thiago Heleno, que atuaram apenas 45 minutos no duelo do Barradão. Por sinal, nesta partida o time encerrou uma sequência de 4 jogos sem vitórias e está em 5º lugar com 21 pontos. Jogo importantíssimo contra um grande adversário, mas essa é a sequência que a gente tem no brasileiro, né? Não tem jogo fácil, todo jogo é complicado, mas a gente aproveita cada momento para trabalhar, para treinar a nossa equipe, para tentar construir o nosso jogo. A gente espera que amanhã a gente consiga pôr em prática. Bom, aqui mostrando imagens dos 2 lados, né? O Atlético Paranaense é um time que ainda não definiu o seu novo treinador, mas ganhou no último final de semana do Vitória, fora de casa, e agora está motivado diante do torcedor. Já o São Paulo foi para cima do Bahia, fez uma partida muito sólida, consistente, diante do Rogério Ceni, que é seu ídolo no outro lado. Então eu imagino que vai ser um bom duelo, hein? Eu gosto de um empate, mas nessa vez acho que eu não vou ficar em cima do muro não, viu? Mas vou deixar para o final só do programa. O fato do campo sintético, né, ali na Arena da Baixada, sempre é muito difícil de jogar lá. O São Paulo vai ter que tentar se adaptar o mais rápido possível. A gente falou aqui antes da matéria da ausência do Luciano, não sei se ele vai de Nestor, eu acho que é o primeiro nome, deve ser o Nestor, pode ser o Wellington Rato também, e aí deixa o Lucas um pouco mais centralizado, fazendo essa função de criação do São Paulo, e lá na frente com o Caleri. Fato é que é um jogo complicado, um jogo difícil, o Atlético Paranaense eu acho que vive um momento mais de instabilidade pela falta do treinador e também pelos últimos resultados, ao contrário do que vive o São Paulo por essa vitória contra o Bahia, que foi uma vitória bem importante, jogando bem. Falando nesse jogo, eu gostei muito da atuação do Ferreirinha. Deve ser titular outra vez, eu imagino. Tem que ser. Até pela questão mental e emocional do cara. O cara que jogou bem, faz gol, dá assistência, e no jogo seguinte fica fora, eu acho que o Zubeldia não vai dar essa chance pro Ferreirinha, não. Acho que ele vai ser o titular da partida. Falando em chance, eu vou te dar uma chance de adivinhar para quem eu vou torcer no duelo
de amanhã, Grêmio e Palmeiras. O São Paulo vai jogar na Liga Arena, isso, certo? E desde a época da Arena da Baixada, ou muito antes, desde a época do Cocito, isso é sempre um pesadelo para o São Paulino. Será que hoje vai ser diferente, hein, Mendel? É o que o torcedor do São Paulo espera, que o São Paulo tenha um bom resultado hoje contra o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa. O São Paulo vem de 2 vitórias no Brasileirão, o Ferreirinha entrou bem no time, fez 2 bons jogos. São Paulo é o 6º colocado com 21 pontos, mas para essa partida contra o Atlético Paranaense tem 2 desfalques. O Luciano está suspenso e também o Michel Araújo, que sofreu um estiramento no joelho. Além dele, jogadores que estão na Copa América, né? O goleiro Rafael, que está com a seleção brasileira, o Ferrarese com a seleção venezuelana. O Bobadilha, com a eliminação da seleção paraguaia, ele volta, mas não há tempo para estar à disposição para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E o Luiz Ubeldia também volta, ele cumpriu suspensão na última partida, volta a comandar o time no banco de reservas. E quem também está na Copa América, James Rodrigues, com a seleção colombiana. E aí, Bruno, Mari, aquela situação do torcedor de São Paulo, né? O James não fez grandes jogos aqui pelo São Paulo e quando o torcedor liga a televisão na Copa América, vê o James, camisa 10, capitão da seleção da Colômbia, jogando muito bem, tem 3 assistências na Copa América, jogando bem contra a seleção brasileira. Bom, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, é o chefe da delegação da seleção brasileira lá nos Estados Unidos. Depois do empate entre Brasil e Colômbia, ele conversou com a imprensa e falou da conversa que teve com o James Rodrigues, sobre o futuro do James no São Paulo e também que espera reencontrar o James na semifinal. O Brasil pegando o Uruguai nas quartas de final e também a seleção colombiana enfrentando o Panamá. E aí o Júlio Casares esperando um confronto Brasil-Colômbia na semifinal e também falando sobre o James Rodrigues. Vamos ouvi-lo. É um grande jogador, por isso que ele foi para o São Paulo. Estamos aguardando. Ele veio me dar um abraço, eu achei generoso por parte dele vir até o vestiário e me abraçar. Acho que é um grande jogador de nível internacional. Quem sabe? Depende, né? Depende. Conversamos. Acho que depois da Copa América, todos têm que sentar e conversar. Ele ainda é atleta do São Paulo. E vamos esperar a Copa América terminar. Tá, então, dizendo que depois da Copa América, todo mundo senta e conversa. Segundo a imprensa turca, o Beşiktaş volta a demonstrar interesse na contratação do James Rodrigues. Já tinha acontecido isso no passado, segundo a imprensa turca. Novamente o Beşiktaş demonstrando interesse na contratação do James Rodrigues. E foi justamente no James que o Vinícius Júnior fez a falta, que levou o cartão amarelo, está fora das quartas de final. Então é essa a situação do torcedor de São Paulo. Lembrando das atuações do James aqui e vendo, quando liga a televisão, vendo na Copa América o James, camisa 10, capitão e jogando bem pela seleção colombiana. Talvez até o melhor jogador da Copa América até aqui, hein? Sim. É algo que a gente pode discutir aí nos próximos dias. Valeu, Mendel. Obrigado. Atlético Paranaense e São Paulo em Curitiba. São Paulo vai tentar sua 3ª vitória seguida, será fora de casa, jogo enroscado. Não tem Luciano suspenso. Como será que vai o Zubeldia? Vai manter o esquema? Vai poupar jogador? Tem gente poupando aí. Você viu que o Flamengo parece que vai poupar no próximo jogo, poupar o Gerson, poupar um monte de gente. Todo mundo meio poupando, mas o São Paulo, nas últimas 2 rodadas, meteu o mesmo time e deu certo. Ganhou os 2 jogos, isso é verdade, contra um adversário duríssimo, o Atlético Paranaense, que está brigando com ele ali, pela posição. Tá o Atlético Paranaense em cima, o São Paulo logo embaixo, jogo em Curitiba, no gramado sintético. Aí, Arnaldo, vamos lá. 4-2-4, é isso mesmo? Em Curitiba, de novo? Putz, vocês estão me convencendo, né? Vocês, os Zubeldia, os jogadores, estão me convencendo que talvez seja, por um momento, o melhor sistema para o São Paulo, hein, cara? Olha que coisa, quem diria? Rapaz. Pois é, até a KTO tá me convencendo do 4-2-4, cara. Foi o sistema das 2 vitórias seguidas e foi o sistema que me surpreendeu da estreia do Zubeldia lá contra o Barcelona em Guayaquil, né? Rapaz, ele começou lá em Guayaquil, não com o quadrado formado por Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri, mas por André Silva, Luciano, Ferreirinha e Caleri. O Lucas não estava disponível, né? E ele voltou. E, na verdade, ele foi dando esse indício, né, de que faria 2 mudanças em relação ao que vinha acontecendo depois da tragédia lá em São Januário.
mudar o sistema, e na verdade ele retorna ao sistema inicial, e mudar a questão do revezamento, né, que é o segundo ponto que você falou. E que, para mim, é o risco maior, é maior até que o risco do 4-2-4, né? Porque você falou, tá todo mundo revezando, o São Paulo tem um intervalo muito pequeno entre os jogos, e dessa vez tem exatamente a mesma sequência de 4 partidas naquele intervalo pequeno, e depois também exatamente o mesmo respiro entre a 5ª partida. Então, só para o cara entender, o São Paulo jogou contra o Criciúma na quinta, jogou contra o Bahia no domingo, à tarde, vai jogar contra o Atlético na quarta, vai jogar contra o Bragantino no sábado, e aí tem um respiro até o Atlético Mineiro na outra quinta. Isso. Como teve para jogar contra o Criciúma, né, depois da tragédia contra o Vasco. Aí acho que a galera sentou, se reuniu, olhou e decidiu. Vamos tentar um sistema e esticar os caras até o Bragantino. É um risco por lesão, por suspensão, né? É um risco. Então agora o São Paulo não tem o Luciano suspenso e também perdeu o Michel Araújo, que se machucou, entrou bem finalmente, se machucou no último lance do jogo contra o Bahia. Lesão no ligamento medial do joelho, que aquela lesão não é caso cirúrgico, tá, mas é uma lesão que com tratamento conservador, fisioterapia, leva 3 a 4 semanas, 4 semanas, quase um mês, e com o jogo toda hora, já viu. Esse é outro tipo de risco, né? O risco anterior, o São Paulo pagou para ver e pagou caro. Perdeu do Cuiabá, perdeu do Vasco, que é o risco de poupar, abrir mão de alguns jogadores importantes. Aí fez o risco inverso. Não, vamos com os caras e vamos ver o que dá. Por enquanto deu certo, mas é o que você disse, tem o risco de lesão, cansaço, suspensão e tudo mais. Cobertor curto, não tem muito jeito, é assim que vai o São Paulo. Eu anotei aqui 3 jogos do São Paulo, considerados bons jogos do São Paulo do Zubeldia. Barcelona, Tajeres e Bahia. Certo. Os melhores jogos do São Paulo? Eu acho que sim. Entre os melhores jogos do São Paulo, sim. Acho que desses 3, 2 no 4-2-4, certo? Sim, exatamente. E o Criciúma também não foi um jogo ruim, o jogo da reabilitação, e também foi no 4-2-4. Pois é. Então, e assim, né, Tironi? Na verdade, o São Paulo, ainda mais que nos outros anos, e o Carpini tentou isso no início, tem um elenco com mais jogadores, com mais atacantes do que jogadores de outras posições, né? Enfim, então é mais fácil você repetir o 4-2-4. Até porque, pensa bem, o Pablo Maia está fora, o Bobadilha está fora, agora o Michel Araújo está fora. Às vezes que ele tentou fazer o meio de campo com triângulo não funcionou muito bem. O Ferrarese está fora para a linha de 3. Então, né, o Rafinha está fora. Então ele tem mais desfalques no meio para trás e aí tem um outro indício, né, do que o 4-2-4 vai ser mantido, que é a alteração na delegação, né? Não viajaram Luciano e Michel. Quem entrou na delegação, quem entrou nessas vagas em relação ao jogo anterior, nos 24 relacionados? Foram 2 pontas, os da base, o William Gomes e o Henrique. Aliás, o Henrique, a informação que eu tive, é que esse não teve chance ainda, né? É da mesma geração do William Gomes, que já teve várias, e o Henrique é o destro, o William Gomes é o canhoto. O Henrique tá para ter a primeira chance. É o jogador que agora tem treinado melhor desses meninos mais novos. Pode até ser que ele entre durante a partida do Atlético Paranaense. Ele foi relacionado, assim como o William Gomes, nos lugares do Luciano e do Michel. Não foi relacionado nenhum volante da base, não foi relacionado Rodriguinho, não foi relacionado Moreira, foram relacionados 2 pontas, que dá a medida que o 4-2-4 deve perdurar. Deve perdurar, exatamente. Muito bem, Arnaldo. Além dessa história do 4-2-4, temos também o Luciano. O Luciano não joga. Não joga o Luciano. Tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Bahia. E aí? Nem assim ele abriu mão do 4-2-4. Vai quem? E não vai ter o Michel. Pois é. Bom, primeiro, né, você destacou as 3 partidas talvez melhores do São Paulo sob o comando do Zubeldia. O Luciano foi titular e foi bem nessas 3. É verdade. E o Luciano foi muito bem contra o Bahia, viabilizando muitas vezes o 4-2-4, jogando de 5, jogando de 8, jogando de 10. Aí, Tironi, você tem 2 possibilidades.
né, para o lugar do... Na verdade, mais de 2 possibilidades, mas 2 possibilidades táticas. Ou você escalar alguém do lado do campo, lado direito, e trazer o Lucas para a posição do Luciano, onde ele gosta de jogar mais, ou manter o Lucas no lado e colocar um jogador atrás do Caleri, né? Quem tem entrado melhor, apesar dos pontas estarem em alta, o Eric tem tido poucas oportunidades nos últimos jogos, mas quem tem entrado mais vezes e tem entrado melhor são os centroavantes. O André Silva, mesmo que o Vasco tenha sido péssima partida, ele não foi mal, e o Juan, né? Esses 2 jogadores, aliás, melhores até as entradas e participações do que propriamente do Wellington Rato, que seria a solução mais óbvia. Coloca o Wellington Rato, o Lucas de 10. Né? Exato. O Rato está fora de forma, né? Então tem essa... Mais do que a possibilidade do Rato ou do Nestor, que foram titulares, aí o Nestor mudaria o sistema, né? Que foram titulares na conquista da Copa do Brasil, é mais provável que entre mesmo um atacante, ou o Juan ou o André, até um dos 2 no lugar do Luciano, para fazer, e Juan e André, eles podem fazer. O Juan tem entrado sempre no lugar do Luciano, se você reparar, ou no lugar do Lucas, atrás do Caleri. Mas eles podem fazer também o lado de campo, puxando o Lucas para o meio. Exato. Então, o que você prefere? Cara, eu prefiro pelo jogo, pela Arena da Baixada, pelo tipo de jogo adversário, eu prefiro o Juan. Tá, por conta da marcação, mas com o Lucas no meio ou o Lucas do lado? Depende de como tiver mais forte o Atlético, você entende? O Atlético tem o Fernandinho na volância e tem o Esquivel, que é bom lateral esquerdo também. Eu deixaria o Juan atrás do Caleri e o Lucas aberto até quando o Lucas suportar ali. Se o Esquivel começar a passar demais, aí inverte. De qualquer forma, o jogador que mais me preocupa pela sequência, ainda mais no sintético, é o Lucas, né? É o Lucas. E no 4-2-4 o cara vai ter que correr para trás direto. Né? Como fez? Saiu cansadíssimo do jogo contra o Bahia. Tá aí, galera. Hoje tem São Paulo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e São Paulo, jogo fora de casa. Tem alguns desfalques. O Luciano não vai poder jogar essa partida de hoje. Provável São Paulo, a informação do Globoesporte.com, com o Jandrei no gol, Play na zaga, Arboleda e Alan Franco. Nas laterais, Igor Vinícius e o Wellington. No meio campo, Luiz Gustavo, Alisson. O Lucas Moura hoje mais centralizado. O Wellington, Rato, Ferreira e Caleri. Esse é o provável São Paulo. O Ferreira aqui no jogo no último jogo, né, jogou bem demais contra o Bahia. Foi um dos destaques. Hoje tendo essa chance mais uma vez de titular contra o Atlético Paranaense. Não vai ser um jogo fácil, principalmente por ser fora de casa, tem a questão do gramado sintético, mas o São Paulo chega embalado, tá jogando bem demais, vem de 2 vitórias seguidas. Hoje, caso de vitória hoje, pode até entrar ali no G4 do Brasileiro. Vamos aguardar essa partida aí de logo mais São Paulo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e São Paulo, jogo fora de casa. Deixe seu palpite aqui nos comentários, está confiante, acreditando numa boa vitória. Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.